aí no teu coração, mas principalmente que nós possamos a cada nova palestra, eu quero ver vocês testemunhando, eu preciso até, peço para vocês nos ajudarem a estar testemunhando o que tem feito a diferença. Vou fazer um desafio hoje. Terminando a nossa reunião com a Nilva hoje, nós vamos colocar lá no grupo o que tem feito a diferença, esses conhecimentos que a gente tem aprendido aqui, né? Qual a ação que eu coloquei. Então, bora lá, terminando aqui essa reunião, vamos postar lá para mostrar, né? O perfume, o bom perfume, né? O bom perfume não fica na gaveta, né, Vilma? O bom perfume, Nilva, olha, falando Vilma, Nilva, o bom perfume tem que ser passado, né? Que mulher que guarda o perfume lá na prateleira, ninguém guarda o perfume lá, né? Quer se embelezar toda e passa o perfume. Então, que nós possamos realmente exalar esse perfume de transformação, aonde a ferida está sendo curada, está sendo restaurada, que nós possamos transparecer isso. Obrigada, seja bem-vinda e pode tomar a frente aí da nossa palestra. Boa noite, mulheres. É muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer a Marina pelo convite, né? É um prazer. E agradecer a cada uma de vocês que estão dando esse tempo, né, tão precioso da vida de vocês para aprender, para crescer cada dia mais. E agradecer a Deus o privilégio que Ele nos dá de ter vida, de ter mulheres à nossa volta, de ter amigas, né? Vou falar um pouquinho com vocês sobre codependência, né? É um assunto, é um tema, não sei se é muito falado, não ouço muito por aí, mas quando eu ouço, eu fico assustada. O número de mulheres, eu não trouxe pesquisas para vocês, tá? Mas é assustador o número de mulheres, não é só mulheres, né? Essa doença atinge várias pessoas, mas as mulheres são as maiores vítimas. E é assustador o número de mulheres que são vítimas da codependência. O que é codependência? A codependência, ela consiste em depender da dependência do outro em relação a si mesmo. Como é isso? Nós temos várias áreas de dependência. Tem a codependência das pessoas que têm dependentes químicos na sua casa, né? Pessoas que lidam com esposo que é alcoólatra, às vezes filho, ou algum parente que está envolvido com drogas, né, com substâncias químicas. E essas pessoas, elas vão moldando a vida delas a partir do comportamento do outro, né? Isso é extremamente prejudicial. Só que a pessoa não percebe, né? Ela vai indo, vai sendo moldada e não percebe que está sendo levada por uma doença, né? Isso vai se tornando uma doença. E o dependente químico, ele tem as razões por que ele entrou nisso, por que ele não consegue sair, mas hoje nós não vamos falar do dependente, nós vamos falar da codependência. E as mulheres, vamos falar para mulheres, né? Deve ter algum homem assistindo também, mas vamos focar nas mulheres. E as mulheres que são codependentes, elas têm um sofrimento explícito às vezes. Às vezes não tão explícito, mas na maioria das vezes é explícito o sofrimento. Por quê? São pessoas que têm uma baixa estima muito grande, né? Elas não... Nada é bom o suficiente, nada que elas fazem é bom, nada tá bom. Elas estão... Às vezes elas vêm de famílias já que têm problemas, né? É um problema familiar. Eu, por exemplo, eu tive um caso na minha família de um irmão meu que usou droga há bastante tempo, sabe? E eu percebi, assim, que a minha mãe, ela conseguia contornar a situação porque ela gastava muito tempo orando, né, levando para Deus, mas ninguém ficou isento de ser vítima da codependência. De certa forma, a gente estava sempre girando em torno desse rapaz. Estávamos sempre cuidando com a bolsa, estávamos sempre guardando as coisas, fechando, trancando portas. Ó, ele vai chegar, todo mundo calmo, para não deixar agitado, para não ter briga, sabe? Foi uma situação bem constrangedora durante anos. Mas depois, graças a Deus, ele conseguiu sair, né, dessa situação,
passou por clínicas de tratamento, tal, e hoje ele está livre das drogas e nós livres da codependência. Mas foi um tempo, assim, de bastante sofrimento, bastante sofrimento. Então, e aí essas pessoas que sofrem com a codependência, elas têm uma tendência a querer controlar tudo, né? Você quer controlar, ai, olha, acho que se a gente agir assim, vai dar certo, se a gente agir assim, vai ter tal reação. E muitas vezes não funciona, porque você fica refém, né, do comportamento do outro, você fica refém da ação do outro e não resolve o problema. E quando você se percebe, você está doente, está ficando triste, deprimida. Essa codependência, ela traz muitos resultados negativos, né? Outra coisa que a pessoa codependente também, outra característica, é a negação. Tem pessoas que elas negam o problema até o fim, escondem dos vizinhos, esconde dos parentes, não, isso não é nada, ele tem um probleminha com droga, ele tem um probleminha com álcool, mas está tudo bem, já vai passar. Essas são as mais difíceis de tratar, porque elas não se abrem, né, para um tratamento. Às vezes levam aquilo como se fosse uma coisa, não, isso aí está tudo bem, né, não me afeta tanto. E essa negação é muito prejudicial para quem é codependente. Por quê? Porque a pessoa vai adoecendo a cada dia, não se percebe, né? Não aceita tratamento, porque ela está negando o problema, então não existe um problema, ela não quer um tratamento. E isso só piora. Uma outra característica do codependente é a dependência, né? Nunca estão felizes, são pessoas que nunca estão felizes, estão sempre reclamando, ai, olha, mas nós não estamos aqui para julgar o codependente, eu estou falando das características porque eu quero mostrar também uma saída para vocês, né, isso é uma doença e nós precisamos achar um meio de sair disso, né, então, são pessoas que elas nunca estão em paz consigo mesmas, porque elas estão sempre carregando aquele problema, né. Então, sempre, você está num lugar, numa festa, tudo mas você não está feliz, porque você está pensando, ai, onde será que fulano está? Será que comeu? Será que chegou bem? Será que já chegou em casa? Ah, o fulano não pôde vir para a festa. Você está pensando ali como que você vai justificar para as pessoas. Por que o teu filho não veio? Ah, não estava bem. Ah, ele está doente? Não, estava com uma dor de cabeça. Então, o codependente, quando ele vê, se tornou também uma pessoa que está... Oi, travou para todo mundo ou foi só para mim? Travou? Então vamos aguardar um segundinho, pode ser que dê algum probleminha na internet lá. Quando a coisa é boa, tudo acontece para querer atrapalhar. Hoje foi um sururu para eu estar aqui. Foi bem complicado. Vamos ver, eu vou mandar um áudio. Também travou. Para você, é a palestrante. Ah lá, voltou. Tudo bom, Nilva? Voltou? Estamos te ouvindo agora. Ah, caiu de novo. Vamos aguardar um segundinho. Falha técnica acontece. Vamos lá, vamos aguardar um segundinho. Já já a gente começa. Ao vivo é assim mesmo. É isso que eu ia falar. Ao vivo e a cores, a gente, ó. Olá, voltou. Alô, menino. Voltou. Perdão, caiu a conexão. Eu falei que aqui é vida real, gente. Ao vivo. Isso mesmo. Cores. Na vida real, a gente tem que se virar nos 30. Perdão, meninas. Vamos lá. Vamos continuar. Eu falo que quando a coisa é boa, viu? O inimigo não quer que a gente escuta, viu, Sérgio? É verdade. É verdade. E temos também alguns sintomas da pessoa codependente, né? Essa pessoa, ela tem muito medo, em alguns casos, de perder o relacionamento.
Então, a pessoa se submete a viver uma vida totalmente infeliz, degradante, de negação, de não se superar, está sempre ali em prol da outra, porque ela tem medo de perder. E isso acontece muito quando é no caso de casais, né? Às vezes a esposa ama o marido, assim, de uma forma linda, mas ele é alcoólatra. Ele não quer ser alcoólatra, ele não quer bater, ele não quer ser violento, mas ele é, né? E ela vai se enquadrando naquele sistema, ela vai tentando, ai, não pode contrariar, tem que estar tudo... E às vezes não busca ajuda, né? Não pede socorro, não... E às vezes o cara não quer ir para uma clínica de tratamento, né? Aí é um outro problema. Então, são situações, assim, muito difíceis. Sentimento de culpa. Tem mães que se culpam, falam, olha, o meu filho entrou nas drogas, eu não sei aonde que eu falhei. Você não falhou, querida. Não é com você, não tem a ver com você. Não carrega esse fardo, não leva esse peso. E às vezes ela fica pensando, ai, onde que eu falhei, onde que eu errei, fica procurando, né, motivos para se culpar. Muitas vezes não tem nada a ver, na maioria das vezes. São escolhas que as pessoas fazem, né? Agora, a pergunta é, como que eu saio disso, né? É uma coisa que parece que não tem uma luz no fim do túnel. A pessoa vai vivendo aquilo cada dia, vai ficando mais triste, aí ela vai se fechando, né? Tem pessoas que acham que o mundo vai se tornando muito perigoso para ela, né? Tudo é um perigo, tudo fica muito fragilizado, e essas pessoas, elas também tendem a ser pautada a vida dela pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham. Ai, o que vão pensar? Ai, se eu tomar essa decisão de separar, o que vão pensar? Se eu tomar essa decisão de internar, o que vão pensar? Então, tem muitas coisas que impedem o codependente de tomar decisões, né? E assim vai. Tem um estágio que chega, a pessoa codependente, ela chega num estágio tão profundo, que ela começa a pensar em suicídio. Quando chega nesse ponto, aqui já está num ponto crítico, né? Começa a pensar em suicídio, começa a perder a esperança, né? Não ter mais razão, fala, não, vida não vale a pena. Ela começa a se isolar, vai ficando longe dos parentes. Esse é um estágio que a pessoa já está há muito tempo sofrendo com isso, não conseguiu ajuda, não conseguiu dar a volta por cima, então, né? E ela começa até a planejar um afastamento do seu objeto de obsessão, mas geralmente não consegue, precisa de ajuda. Precisa de ajuda para conseguir. Mas existem saídas, né? Vamos falar um pouquinho das saídas. Para romper com um relacionamento patológico, realmente é muito difícil. A gente que está de fora, muitas vezes a gente aconselha, não, mas é só você se afastar, separa dessa pessoa, mas não é só isso. Tem o sentimento, né? Às vezes a pessoa ama, ela não quer se afastar. Mas eu convido você nessa noite para você se afastar do problema, para você soltar o controle, entendeu? Nem que você continue convivendo com a pessoa, mas se desligue do problema, tente tirar o problema de dentro de você. Afasta, comece a achar meios de tirar isso, de pensar menos nisso, comece a mudar as suas ações. O que você está fazendo em prol dessa pessoa? Comece a pensar em você, a fazer ao seu favor, entendeu? Isso é uma das coisas. Aprenda a tomar decisões, porque por que as coisas acontecem? Porque não muda nada, a gente não toma nenhuma decisão, a gente vai se conformando, né? Vai ficando conformado, é assim mesmo, não é assim mesmo. Para todo mal a cura, né? Depende das decisões que nós tomamos. É muito importante. Se alguma de vocês conhece alguém que está passando por isso, ou até alguma de vocês passa por alguma dessa situação, comece a mudar, comece a tomar decisões de mudança, né? E também aprender a estabelecer limites, sabe? Às vezes a pessoa é um alcoólatra ou um dependente químico, melhorou uma semaninha, você já dá a chave do carro, não, já tá bem, já... Não.
Imponha limites, fala, não, você vai ter que provar mais tempo, provar que você realmente deixou. Porque não adianta a gente cobrar da pessoa para ela deixar, a gente tem que ajudá-la. E ajudar não é você fazer aquilo que a pessoa quer, né? É você ensinar ela a lutar contra essa obsessão, que é o vício, né? O vício é uma obsessão, é um domínio. A psicologia, ela pode ajudar através de orientação, acolhimento, né, tratamento, e até ajudar você no autoconhecimento, para que você se livre disso. Grupos de apoio, né, participar de grupos de apoio também é muito bom. Literatura, tem muitos livros sobre o assunto. Um livro bom que eu indico para vocês é Codependência Nunca Mais. Ela conta a história dela, é um livro bem legal. E ela dá os 12 passos, igual dos Alcoólicos Anônimos. Ela coloca ali os 12 passos para você se livrar da codependência. Muito legal também. Nome do livro, Codependência Nunca Mais. Não lembro o nome da autora agora, mas eu vou colocar no grupo o nome da autora, tá? Enfim, não se deixe levar por qualquer vento, né? Não se deixe levar por esse vento de dor, de angústia, de desespero. Não, pare, respire. Você tem um Deus que cuida de você. Você não está sozinha, você tem pessoas à sua volta. Esse grupo pode te ajudar, você pode pedir ajuda. Você pode chamar a gente no privado, contar a sua história, nós estamos aqui para te ajudar. Não dá para se aprofundar muito aqui no assunto, trazer dados, trazer mais coisas, porque o tempo urge, né? Mas você pode entrar em contato comigo, a gente pode te acompanhar. Se você conhece alguém, pode indicar, dar o nosso número, tá bom? Eu vou deixar meu e-mail aqui no final também, para vocês estarem... Camila, não coloquei os slides. Para vocês estarem me ligando, entrando em contato. Gente, eu fiz os slides e não coloquei nenhum. Mas Angel, o papo gente, tá bom. Desculpa. Tá Eu tô pensando agora, como que elas estão acompanhando o que eu tô falando se eu não coloquei esse slide? Ai, gente, perdão. Nós estamos vendo você. Às vezes é muito mais gostoso ver você falar do que slide. Não tem problema. Olha só. Então, aí não se sinta só, não lute sozinha, tá? Esse grupo é para isso, é para ajudar você, mulher, que tá, né, às vezes numa situação de desespero, mas não tem para quem falar, tem dificuldade para falar. Nós queremos dizer que nós estamos aqui, né, Marina? Com certeza. Estamos aqui, pode entrar em contato com a gente no privado, vamos estar falando sobre isso, vamos estar te orientando melhor, tá? E assim, a codependência, ela escraviza também, assim como o vício, né? Mas só que Jesus veio para libertar os cativos, então você não precisa viver nesse cativeiro. Você pode procurar ajuda, você pode procurar, tanto aqui no grupo, como você pode ler, né, literatura sobre isso. Você pode também ler a Bíblia, a palavra de Deus também nos orienta bastante sobre ser livre, né, lá em João, capítulo 8, versículo 36, que Jesus está falando sobre ser livre, aí ele fala assim, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. E às vezes hoje você está pensando assim, nossa, mas eu já procurei ajuda em tudo que é lugar, gente, nada resolve. Eu tenho certeza que você não foi para Jesus ainda, porque se você foi para ele, resolve. Ele tem a solução. Não tem problema que ele não resolva, né? Aliás, todo o poder está na mão dele. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele diz. Então, que você procure ajuda no Senhor, procure ajuda na palavra, né? E saiba que essa situação não é eterna, não é para sempre. Nós, o meu irmão, como eu contei para vocês no começo, ele começou a usar substâncias químicas, acho que ele tinha em torno de uns 15 anos. Ele usou até 42 anos. Ele usava crack. O crack, ele mata
em 5 anos, menos de 5 anos, dependendo da quantidade que a pessoa usa. Ele usava doses, assim, muito grandes, mas era um milagre, eu não sei o que acontecia, porque minha mãe orava o tempo todo, falando, Deus, faz um milagre na vida dele. E é tão interessante a história dele, que ele é uma pessoa muito querida, sabe? Muito amada mesmo, uma pessoa que todo mundo gosta, ele é alegre, sabe? Brincalhão, mas é um lado dele que ele não sabia lidar, era um lado bem complicado, esse lado da droga. E Deus foi trabalhando nele. Em todas as casas de recuperação que ele passou, ele teve alguma melhora, ele aprendeu a lidar melhor com a situação, mas ele não foi curado. Ele só foi transformado quando ele veio para Jesus. Aí houve uma real transformação. E agora já fazem mais de 5 anos que ele não usa mais. Ele trabalha, sabe? Tem uma vida agora decente. Ele ainda mora com os meus pais por uma questão de... não casou ainda, né? Então ele está por ali. Mas está namorando. Agora ele tem um bom trabalho. Então valeu a pena minha mãe continuar perseverando na oração, né? Ele chegou no fundo do poço, para vocês terem uma ideia, ele foi morar na Cracolândia. Todo mundo já ouviu falar da Cracolândia aqui, né? É um lugar terrível lá em São Paulo. Ele chegou a morar na Cracolândia. Então era uma pessoa, era um projeto falido, era uma pessoa que ninguém dava nada. Mas Deus, ele nunca desiste, nem do dependente e nem do codependente. Assim como ele liberta um, ele liberta o outro também. Então, eu gostaria que você, nessa noite, começasse a pensar, né? Talvez o que eu disse aqui não tenha a ver com vocês que estão aqui assistindo, mas você conhece alguém, mas existem outras áreas da sua vida que precisa de um toque de Deus nessa noite. Então, eu queria que você passasse em revista as áreas da sua vida. Tá tudo bem com seus relacionamentos, tá tudo bem com a sua saúde, com a sua profissão, com as suas finanças, né? Com a sua vida espiritual, seu ministério. Você que ainda não frequenta a igreja, não tem é de outra religião, sinta-se amada, bem-vinda, nós respeitamos, é bem-vinda aqui no nosso meio, tá bom? E Jesus também ama você, ama todos nós, e nós queremos que você, nessa noite, comece a pensar no que pode melhorar a sua vida. Qual área da sua vida você precisa de um toque de Deus? Você é realmente plena, realizada? Falta algo? Precisa de alguma coisa? Você se sente bem com você mesma? Você se ama? Você se valoriza? Você sabe quem é você para Deus, como Deus te vê? Você sabe que você é filha amada, preciosa, Deus te ama e Ele tem cuidado de você? Isso é uma verdade para você? Analise agora, comece a se avaliar, comece a passar em revista a sua vida e veja onde você precisa de um toque de Deus. Eu vou estar orando por você nesse momento, quero estar orando pelas mulheres que são codependentes e não conseguem sair dessa situação. Eu ofereço para você hoje uma saída. Jesus Cristo, Ele pode te ajudar. Ele tem a saída. Ele sabe como te ajudar. Ele te conhece profundamente. Ele sabe aonde você precisa de um toque dele. Ele sabe aonde você precisa de mudança na sua vida. Às vezes você está focado em outras coisas, mas ele está dizendo para você hoje, filha minha, me dá o seu coração. Ele quer mudar a sua história. Amém? Vocês creem? A Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Amém. E Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus tem muito para trabalhar na sua história. Deus te fez para ser plena, feliz, abençoada. Para onde você chegar, chegou a alegria, chegou a paz, porque você carrega dentro de você o Espírito Santo. Então, você tanto pode ser ajudada, como você pode ajudar outras, porque Jesus em nós é como uma fonte de água viva, que vai matando a sede dos corações que estão sedentos. Você é um canal de Deus. Você pode ajudar outras pessoas, né? Mas Deus também vai te ajudar nessa noite, na sua dificuldade. Amém, queridas? Então, eu vou estar orando por você nesse momento, tá? E que Deus toque a sua vida. Que Deus traga transformação e mudança. Não só para você, mas para a sua família,
né? Às vezes nós estamos tão ansiosas, e Jesus fala assim, vinde a mim, todas vocês que estão cansadas, oprimidas, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Jesus quer trazer alívio para a sua alma. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe o que você está sofrendo, mas ele tem a paz que você precisa, a paz que você procura, está nele. Amém, queridas? Amém. Vou estar orando por você agora. Liga o seu pensamento com Deus, tá? E ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque a tua presença é real, a tua graça tem nos alcançado. Eu quero te louvar pela vida de cada uma dessas mulheres. O Senhor sabe o que realmente elas precisam. O Senhor é um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que muda a situação, um Deus que muda os comportamentos, um Deus que fortalece o fraco, um Deus que cura aquele que está enfermo, aquele que está triste, desamparado, se sentindo abandonado. O Senhor é o amigo fiel. O Senhor é o socorro presente na hora da angústia. O Senhor é aquele que socorre a mãe preocupada. O Senhor é aquele que socorre o marido desesperado, desempregado. O Senhor é aquele que traz harmonia nos lares. Deus, eu oro em nome de Jesus para que cada família representada aqui seja tocada pelo Senhor. Que haja bênçãos, que haja cura, que haja milagre, Senhor, nessas casas, nessas famílias. Deus, eu oro para que a tua bênção da prosperidade, a tua bênção da paz, a tua bênção da saúde esteja com cada uma dessas pessoas. Deus, eu oro para que essas mulheres cresçam na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus. Pai, eu oro para que essas mulheres, se tiver entre elas alguma que está sofrendo com codependência, ou alguém que esteja próximo a elas, parente delas, que essas pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, libertas pelo Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, para que o teu reino venha com poder sobre a vida de cada uma dessas mulheres, trazendo mudança, trazendo, Senhor, clareza da tua vontade, que elas tenham fome e sede do Senhor, de te conhecer, de ler a tua palavra, de andar contigo, de experimentar o teu sobrenatural. Deus, eu oro para que a bênção do Senhor esteja com todos os membros de suas famílias, que elas sejam guardadas, amparadas, que o Senhor guarde a saúde mental de cada uma delas, que elas não se preocupem tanto com esse momento de pandemia, mas que elas se cuidem, se amem e tenham fé, que amanhã será melhor, porque o Senhor está no comando das nossas vidas. E o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor pode mudar qualquer situação. A ti pertence o domínio, a força e o poder. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos acesso ao Senhor. E isso é maravilhoso. Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Obrigado pela tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigada, querida. Alguém tiver alguma pergunta? A Selma estava pedindo para estar orando pelo filho dela, né? Que nós coloquemos mesmo a vida do Rony no altar do Senhor, viu, Selma? E nós estaremos trazendo, sim, o nome dele em oração. Ele é dependente químico. E que ele possa realmente receber, né? Esse amor que realmente mostra, né? É só ele que mostra, né, Nilva? O erro é só ele que mostra. Aqui é necessária a conversão, né? Conversão é mudança de sentido, né? É 180 graus. Às vezes a gente fala 360, mas 360 você continua pelo mesmo caminho, né? Quando Jesus, ele traz mesmo essa verdade nas nossas vidas, ele faz a gente ir para o caminho oposto daquilo que a gente estava indo. Né? Exatamente. É só nele que a gente, né? Mães como a Selma, eu tenho certeza que esposas, né, talvez mulheres que passaram por situações de... Nós tivemos aí uma palestra muito boa da Adriana em relação à questão de abuso, né, de violência doméstica. É só o Senhor, né, que nos dá a força para permanecermos firmes, né, e continuarmos. Que bom, né, ouvir palavras fortalecedoras. A Human Time,
é um trabalho de espírito, corpo e alma. A gente sabe que é necessário, né, trabalhar nos 3 âmbitos da nossa vida, né? Às vezes a gente só vai agir e esquece de cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso espiritual. E nós, como mulheres, normalmente somos muito executoras, né? Sobrecarregamos com ações, com atividades e esquecemos de nos cuidar por completo. Então, esse momento que a gente está tendo, né, de palestras, de conteúdo, é esse momento realmente de sororidade, de cuidado umas com as outras. Nós estamos à disposição, meninas, para orar, para chorar, para conversar, para aconselhar, né? Nós temos muitas mulheres, muitas palestrantes capacitadas, né? Temos conselheiras, temos psicólogas, temos uma gama de mulheres que realmente se colocam à disposição das mulheres, né, do Luau, para chorar, rir, né, guerrear junto, né? Esse é o nosso propósito com esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Então, eu louvo a Deus pela vida da Nilva. A Nilva já socorreu algumas pessoas aí que eu preciso, eu grito ela, a nossa pastora, né, esposa do bispo João Carlos, a pastora Aldir, que sempre quando eu peço socorro, ela que me passou esse contato lindo, eu dou uma gritada lá, né? Quando eu não dou conta, eu peço ajuda. Eu sou conselheira familiar, então até um certo ponto a gente vai, mas na hora que começa, não sou psicóloga, né? Mas quando precisa de alguma coisa a mais, a gente vai se ajudando. E é esse propósito, né, que nós estamos aqui, para que juntas nós nos sintamos fortalecidas, né? Para que juntas nós não nos sintamos envergonhados, porque muitas vezes existe, né? Existe realmente nos nossos corações essa questão, né? De um filho dependente, o que eu fiz de errado, qual foi a minha culpa, né? Aonde eu errei, né? Então, que nós não venhamos a nos acusar, já tem muito acusador por aí, né? Muita palavra de acusação nas nossas vidas, mas que nós possamos buscar realmente aquele que morreu por nós, né, que fez o sacrifício, e o único necessário, né, porque nós não precisamos mais fazer o sacrifício de morte, porque ele já morreu por nós. Meninas, alguma pergunta para a Nilva? Pode abrir seus microfones. Nós temos no chat aqui, Nilva, enquanto o pessoal, as meninas vão abrindo, ó, a gente tem uma história da Rosana. Já senti na pele, após separação, meu filho se tornou dependente químico. Hoje, graças a Deus, com muito amor, está restaurado. Ela tem um testemunho tremendo. Falei para ela que eu quero conhecer, viu, Rosana? Vamos te colocar na listagem aí do próximo Luau, que é tão bom, né? Quando a gente tem um testemunho vitorioso para nos dar esperança, né? Alguém? Regina, você abriu? Rosana, querem falar? Eu comentei aí que agora, que a minha família já foi dependente. Eu tive um irmão alcoólatra, o meu irmão mais velho era alcoólatra, e todos nós da família estávamos muito apreensivos quando ele estava para chegar, se é que ele ia chegar e como ele ia chegar. E às vezes ele chegava muito violento. Então a família toda recuava, né? E ele que acabava mandando em toda a situação. Eu que normalmente tomava as rédeas às vezes, e foi muito importante uma vez, quando a gente não estava aguentando, eu liguei para a polícia, porque ele estava muito violento, daí a polícia realmente chegou, né? A minha mãe ficou um pouco chateada, mas eu falei, ele estava muito... Aí ele parou de ficar violento na mesma hora. Eu falei, não, ele estava violento até agora, estava quebrando as coisas, pode levar. A minha mãe ficou um pouco chateada, mas aí levou, e depois dessa época, quando eu estava presente na casa, ele não bebia. Então, a mamãe gostava sempre que eu estivesse por perto, porque daí ele evitava de chegar em casa bêbado. Então, eu achava também que era um pouco de abuso, né? Sim. E a família, então, ficava todo mundo apreensivo. A gente não podia fazer uma festa, porque ele chegava e ia aprontar. A gente não podia estar com criança, que ele queria pegar, jogar para cima e tal. A gente não queria também negar as coisas para ele não ficar mais violento ainda. Então, foi um período muito difícil.
né? Todo mundo sofria. A gente fica refém, né, Nilva, da Fica situação refém. muitas vezes. Fica refém. E você viu que ele começou a respeitar ela, porque ela teve uma atitude. Então, tomar atitude é muito importante, né? E depois, infelizmente, ele foi parar de beber somente depois que minha mãe faleceu, porque, na verdade, parece que existia uma... ele viu que ninguém ia tolerar a bebida dele como minha mãe tolerava. Entendeu? Então, com isso, acabou a bebida dele. Porque ele viu que não tinha ninguém para ele fazer espetáculo mais e proteger, que ia protegê-lo. Então, acho que tinha essa questão. Né? Sua mãe era codependente, no caso, né? Aí, agora que eu vim para a palestra sua, então, que eu passava por isso. Esclareceu para você, né? Né? Muito bom. Nós sofremos, né? Os codependentes sofrem muito. Sofrem. Quando a gente estuda a terapia sistêmica, por isso que eu amo a terapia sistêmica, ela faz muito esse sistema, né? Não é só o doente, né, Nilva? É todo todos são afetados, o sistema todo. Né? Então, às vezes, a gente trata só o doente, vai lá, interna, mas às vezes não tem o olhar para a família, né? Para tratar também, para receber, né? Aí, quando ele volta, esse ambiente de codependentes não foram tratados, parece que ele tem uma recaída, né? Porque aí ele é tratado com muito cuidado para não recair, aí ele volta de novo pro vício. A Giane está testemunhando ali no chat. Giane, obrigada pelo testemunho de você abrir o teu coração. Ela falou assim, ó, a minha família virou refém de mim por conta da depressão dela. Agora, graças a Deus, né, estou curada e a minha família está feliz. Então, todos sofrem, né? Sofrem. Todos sofrem. A Rosana abriu o microfone. Rosana, você quer falar? Ela abriu a hora que a Regina foi falar, daí ela fechou de novo. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que é isso. Eu falo que nada como trazer a clareza, né? Trazer o esclarecimento, saber que a gente tem solução, né? É o que você falou, tem solução. A Giane falou assim, ó, falei com Deus que decidi ser feliz, e assim está sendo. Sair daquele comodismo e tudo está fluindo. Amém, é isso aí. E quando a gente muda, tudo muda, né? Quando a gente tem a postura, é como Jesus, né? Só ele poderia ressuscitar Lázaro, mas ele falou, tirem a pedra, né? Porque existem atitudes que é só nós que temos que fazer. É falar não, porque cada sim que a gente fala, às vezes, para uma situação dessa, a gente fala não para nós mesmas, né? Quantas mães falam não para si mesma por conta de falar sim para os filhos? E, às vezes, a gente acha que é egoísmo falar sim para si mesmo, e não é, né? É auto-amor. Valor. Se valorizar. Saber que realmente somos amadas e preciosas, né? Eu gosto muito de trabalhos que trabalham essa questão de identidade, né? Quem somos, a imagem e semelhança de Deus. Sim. Nilva, obrigada, gratidão pela tua palestra, por trazer realmente esse conteúdo que eu já ouvi falar por conta da terapia sistêmica, né? Mas eu sei que às vezes a gente não consegue identificar isso, né? E a gente só foca o doente, esquece de olhar ao redor, né? E que nós possamos sempre ter olhos de amor, né? Porque não adianta acusar, não adianta apontar e acusar, né? Mas sim temos que acolher, temos que, na medida do possível, estarmos juntos ali em cada passo, né? Porque não é um caminhar de libertação fácil, né? Não é. Eu tenho uma coisa para falar. A minha mãe, ela parece que se culpava pelo alcoolismo do meu irmão, né? Porque uma vez ela comentou que quando ele era criança, meu pai vendia cachaça. Meu pai não vendia cachaça. Sempre vendeu, porque vinha uma cachaça muito boa na cidade dele, e ele sempre vendia. Então, minha mãe acha que... Assim, acha não.
ele pegou uma pirraça muito grande quando ele era criança, porque ele queria experimentar. E ela, com a pirraça dele, colocou um pouco no copo e falou assim, toma, experimenta então. E aí, quando chegou aos 18 anos, que ele começou a beber, ela se sentiu culpada porque ela era criança. E ela carregou essa culpa por muito tempo. Né? E aí, você falou logo no início aí, que ninguém tem culpa de nada. Né? Não é. Ninguém tem culpa de nada, realmente é uma coisa bem pessoal mesmo, mas que envolve todo o sistema, né? Porque a família está sofrendo. Eu tive muitos irmãos que foram trabalhar fora, evitavam de ficar em casa por causa do alcoolismo dele. Né? Então... toda a família, né? Mexe com tudo, né? Meninas, é um prazer, é muito gostoso estar com você, mas Luau do Amor termina com... Como é que a gente termina? Não, termina ainda não. Como é que a gente termina o nosso Luau? Fala aí, Regina. Com amor. Sorteio, Regina. Como assim? Aqui a gente tem mimos para todo mundo. É muito gostoso. E hoje nós vamos sortear um batom, um gloss maravilhoso. Termina com sorteio, com brinde. Tem brinde aqui, sempre tem brinde. E eu queria sortear mais uma, falando dessa questão de autoconhecimento e clareza, mais uma sessão, né, de clareza para você se autoconhecer. Então, são 2 brindes hoje, hein? Vamos ter 2 sorteadas. Nós já chegamos a 22 mulheres, mas acho que sexta-feira aí algumas entraram, outras saíram. Hoje estamos em 13. Nilva, queria pedir, então, que você falasse o número de 1 a 13 para nós, por favor, para a gente ver quem vai ganhar. 2. 2, vamos lá, ó. 1, 2. Ignez, batom! Obrigada. Vamos fazer um bocão bonito aí, né? Gostou? A Inês sempre tá de vermelho, tá colorida, né? Que gostoso. Vamos colorir a vida. Agora fala você, Inês, outro número de 1 a 13 menos o 2. 10. Vamos lá. 1, 2, 3. Opa, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatiane, você! Tatiane! A Tatiane, uma análise de autoconhecimento, para fazer uma análise comportamental, tá bom, Tati? Eu marco. Ai, que glória de você! Eu quero pedir para vocês, não sei se vocês viram, esses dias eu vou colocar de novo lá. Eu estou colocando um formuláriozinho no nosso grupo para fazer um preenchimentozinho para quando tiver o sorteio, a gente conseguir ter uma agilidade, tá? Em mandar, enviar. Nós estamos enviando para todo o Brasil. Mas aí, se a gente tiver já os cadastros, né, fica um pouco mais fácil aí a nossa logística. Com esse formulário, eu fiz algumas perguntas, né? A gente precisa conhecer um pouquinho mais vocês, a gente quer conhecer um pouquinho mais os horários que vocês gostam, os temas que vocês gostariam. Nós já estamos preparando a 2ª edição para o Luau, já temos várias palestrantes, mas eu gostaria da ajuda de vocês, para saber quais os temas que vocês gostariam de estar ouvindo aqui, se querem falar um pouco mais sobre maternidade, se querem falar sobre sexualidade, qual é o tema, né? Finanças, empreendedorismo, para que a gente possa também convidar algumas palestrantes mais direcionadas com a necessidade, com a vontade da gente aprender e crescer. Então, eu vou estar postando agora, logo depois ali também, para a gente estar... A Márcia falou, já respondi. E, então, a gente vai estar fazendo essa pesquisa para a gente poder fazer toda essa parte, tá? Márcia, só para te falar, não vai retirar, não. Eu vou mandar pelo correio, tá? Depois eu vejo certinho, eu vou pegar amanhã, eu vou conseguir parar. E esses primeiros dias aí foi bem corrido para mim. Amanhã eu vou fazer toda a listagem de quem ganhou, quem que não ganhou. E daí, segunda não que é feriado, terça-feira já vou estar colocando no correio os brindes, tá bom? E
e a gente vai, assim, conseguindo organizar de uma maneira mais efetiva. Agradeço a presença de todas, quero chamar vocês para amanhã, a gente vai estar mais uma palestra maravilhosa, ela vai falar um pouquinho sobre algum ressignificar, como ela ressignificou a vida dela, é uma jovem, nós vamos estar com a Ju amanhã, uma jovem mocinha, faz parte comigo lá do Mastermind, ela está num treinamento de liderança, tem uma história de vida maravilhosa, e ela vai trabalhar um pouquinho conosco, né, e contar um pouquinho da história dela. Queria te desafiar, então, né, a convidar uma mulher para estar amanhã com a gente, aproveitar que nós estamos aí meio ainda de quarentena, né, aproveitar para pegar o sabadão e nos aprendemos um pouco mais, né, conhecermos um pouco mais. Quero agradecer todas, tá bom? E, ó, conto com vocês para testemunharem lá no grupo. O que tem sido no Luau do Amor com você? Qual tem sido a diferença? Aconteceu algo que foi, né, edificante na tua vida? Vamos correr lá para o chat, vamos falar um pouquinho para a mulherada poder conhecer também. Nós estamos com bastante, né, 140 mulheres lá no grupo, então que elas possam se animar, né, se motivar através do... Nada melhor do que um testemunho para motivar as mulheres a estarem conosco, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau, até. Tchau, até. Beijos. Beijo Até amanhã. pra todos. Beijo.